Em Êxodo 32, 20, ele pegou o filhote de boi que eles fizeram, e queimou no fogo, e moeu até virar poeira. Ele espalhou isso sobre a face das águas, e fez os filhos do persistiu com o grande pastor beberem. Agora aqui é interessante, né, a punição que ele dá aos filhos do persistiu com o grande pastor, que é a tradução da palavra Israel, e tirado é Moisés, porque né, o filhote de boi, né, lembrando dos pictogramas, o Cristo fala, eu sou o Aleph e o Tav, né, e o Aleph é um boizinho, né, então filhote do boi, né. Então aqui é interessante que eles fizeram um filhote de boi, que em muitos lugares vai estar novilho, mas não é todo mundo que sabe o que é um novilho. Então, para evitar a busca em dicionário, eu coloquei de forma descritiva. Ele pegou o filhote de boi que eles fizeram, queimou no fogo. Porque o que acontece com o Cristo, que é o verdadeiro filhote de boi, né, que é o Aleph, né, ele é julgado na cruz, né. Então, a cruz é o instrumento de julgamento. E o fogo também. E moeu até virar poeira, né. E, e se diz, né, do pó veio, ao pó voltará. E fez eles beberem. E o Cristo falava, né, bebam do meu sangue. Então, é muito interessante que o que ele fez aqui é simbólico de o que viria a ser a cruz. E a Bíblia ela tá cheio desses encaixes, que mesmo quando eles estão fazendo alguma coisa errada, aquela coisa errada é feita de uma forma que aponta para a cruz. Nós vamos ver várias formas de que isso acontece ao decorrer do bom livro. Então é interessante como até mesmo a ruindade que as pessoas estão fazendo, de alguma forma aponta à cruz. Isso significa que o que as pessoas estão fazendo de errado é correto? Não, mas é como se fosse algo, tipo, apontando para o remédio que as pessoas precisariam ao fazerem essas coisas erradas, que seria a cruz, buscar o salvação, que é a tradução da palavra Jesus. O tirado disse ao grande monte. Grande monte é Arão, irmão mais velho de tirado Moisés, por 3 anos. O que este povo fez a você, para fazer você chegar sobre ele um erro tão grande? Então, aqui nós temos um elemento interessante, né? O povo pediu, mas foi a permissão do grande monte que fez o erro chegar ao povo. Então, por exemplo, o conceito de democracia, ele não é o que muitos dos lugares falam, né, que é cristianismo anda cara a cara com democracia, não é verdade. O grande monte disse: "Que o nariz do meu dono não esquente. Você conhece o povo, que ele está na ruindade." E o que seria o povo estar na ruindade? É que o povo está, eh, que ele ainda permanece daquele jeito ruim dele, tá. Então, eu queria ter mais clareza para explicar esse estar na ruindade, mas eu vou só apenas continuar aqui. Eles disseram para mim: "Faça para nós salvadores que vão na nossa frente." Agora, salvadores é a minha tradução da palavra Deus, mas aqui está no plural, porque aqui é um plural, o texto tem um plural mais forçado aqui, porque tecnicamente o fato da palavra Deus terminar da forma que ela termina, fica parecendo que ela é plural, mas não é exatamente assim, porque tem uma outra forma de conjugação. Mas aqui é um plural forçado. Então, o povo não só pediu, né, um salvador físico, que é incorreto, porque anteriormente a isso, né, ele já havia falado que não pode, mas também mais de um, sendo que o salvador é um. Então, só no pedido deles, eles já erraram e muito. Faça para nós salvadores que vão na nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a este tirado, o homem que nos fez subir da terra desse sitiado. E aqui novamente, salvação, Salvador, né? Foi bem claro que foi ele que fez eles subirem. Então, olha o tamanho do erro da frase deles. Então, assim,
muitas vezes fica parecendo, olha só, porque lá anteriormente falou que foi o Salvador que fez eles subirem, e não, é, e não o tirado, Moisés. E aqui eles estão falando que foi o tirado. Sim, por causa da ruindade do coração deles, eles não enxergam. Não que a Bíblia está entrando em divergência, mas que eles estão divergentes daquilo que é correto. A Bíblia está simplesmente citando o que eles falou, e o que eles falou na mentalidade deles, no coração deles, estava incorreto. E nós vemos isso muito ao decorrer do bom livro, que muitas pessoas confundem e criticam, tá vendo como a Bíblia é inconsistente? Não, porque justamente por causa disso. Aqui está falando o que eles falaram, não significa que o que eles falaram estava correto. É para apontar que eles estavam incorretos. Eu disse a eles: quem tem ouro, desencaixe. Eles deram para mim, eu joguei no fogo e saiu este filhote de boi. Tá, aqui literalmente é isso, tá? Eu sei que fica meio. Eu vou até ver como que tá nas traduções tradicionais aqui. Aqui, ó. Nas traduções tradicionais também tá dessa forma. Então joguei no fogo e saiu um bezerro, né? É cômico. O tirado viu que o povo estava largado, porque o grande monte largou eles para sussurro entre os que se põem de pé contra eles. Tá, esse largado é a mesma palavra que o faraó usa quando fala assim, o faraó, casa grande, né, que a tradução da palavra faraó é casa grande, quando o casa grande falou, né, quando o Casagrande retirou a palha deles e falou, não, agora eles vão buscar restolho para fazer palha, porque o povo estava largado, né? Então é no mesmo sentido, o povo está largado, porque o grande monte largou eles para sussurro entre os que se põem de pé contra eles. Eu vou até ver como que tá nas... Despido, desenfreado, não, é desenfreado, não, é largado mesmo, é. O tirado ficou de pé no portal do acampamento e disse. Agora, essa palavra portal, como é que tá nas traduções tradicionais? Entrada. Entrada em uma, porta na outra. Porta não é porque não é o formato de uma porta. É um portal. É a mesma palavra que é usada, por exemplo, quando você entra numa cidade tem um portal. Por exemplo, quando você entra aqui do lado em Olambra, tem um portal lá, né, que tá escrito Olambra, e muitas cidades têm isso. Então, esse acampamento também tinha um portal. Não é necessariamente um portão que se abre uma coisa toda. Então, chamar de portão também é incorreto. É muitos lugares onde as pessoas às vezes se encontram para fazer negócios e coisas assim. É o portal do local. O tirado ficou de pé no portal do acampamento e disse: quem é para salvação, a mim. Todos os filhos do ligado se juntaram a ele. Quem é ligado? Ligado é Levi. É a tribo que vai ser sacerdote mais adiante, né? Eu chamo de sacerdote aqui, mas eu traduzo sacerdote como operador de pureza, por conta de do que o hebraico e o grego nos entrega diante dessas palavras. A base da palavra sacerdote no grego é a palavra puro, e a base da palavra sacerdote no hebraico é operador, é algo nesse sentido. Então eu coloquei operador de pureza, formei algo composto. E de fato é o que em várias religiões sacerdotes fazem. De alguma forma eles te purificam de alguma coisa. Por que que eu não coloquei purificador? Porque tem outro verbo que é usado para purificar, que é a mesma base da palavra que usa-se para puro e para puro dos puros, né? Que seria, nas traduções tradicionais, a palavra santo, né? O verbo santificar, na verdade, é purificar. Então, essa é uma das palavras que, nessa tradução que eu faço aqui, não existe. É a palavra santificar. Eu uso purificar. Ele disse a eles: assim disse salvação. Salvador persistiu com o grande pastor. Coloque cada homem a lâmina dele sobre a haste dele. Ok. Haste é. Tem muitos lugares que falam que é coxa. Tem lugares que é perna. Só que também temos lugares onde fala que é
E também haste, essa mesma palavra, ela é usada na luminária do templo, né, que são as hastes laterais da luminária que fica na mesa, que em muitos lugares chamam de menorá. E também essa palavra é usada para quando fala assim, tem versículo que fala, né? Da haste de Israel, da haste do persistiu com o grande pastor, saíram tantos seres. E nós sabemos que seres não saem das pernas ou das coxas, eles saem de um outro tipo de haste do corpo masculino. Então, analisando e vendo, né, o que mais cabia a usar essa palavra, sem ter que ficar trocando entre coxa e a coisa toda, seria haste. E, se eu não me engano, o fêmur ou algum osso ali que o significado na etimologia é de fato a haste da coxa, alguma coisa assim, eu fui a fundo. Então a coisa toda se encaixa, sabe? Para o uso como perna e para o uso como esse órgão masculino. Então eu deixei dessa forma. Haste. A lâmina dele sobre a haste dele seria sobre a coxa, a perna, né? Onde, próximo ao fêmur ou ao. Cruzem e voltem, de portal a portal no acampamento. Agora aqui, ó, muita atenção. E matem cada homem ao irmão dele, e cada homem ao amigo dele, e cada homem ao próximo dele. Agora aqui é preciso ter muita atenção, porque esse é um daqueles versículos extremamente controversos, que ele está mandando, né? Aqui, ó. É. E matem cada homem ao irmão dele, e cada homem ao amigo dele, e cada homem ao próximo dele. Tá, então agora eu vou explicar aqui, né? Começar de novo aqui. Coloquem cada homem a lâmina dele sobre a haste dele. Cruzem e voltem de portal a portal no acampamento, e matem cada homem ao irmão dele, e cada homem ao amigo dele, e cada homem ao próximo dele. Agora, literalmente, isso é o que é, tá? Só que, agora vamos para a forma simbólica disso tudo. No Novo Testamento, nós vemos que a, a palavra, a fala do Salvador é como uma lâmina cortante, que ela corta o coração. E conforme você vai lendo, especialmente copiando, o seu coração vai amolecendo, você vai circuncisando, fazendo circuncisão do seu coração. Então, o homem que é ligado, ligado o quê? Ao Salvador, porque a origem da palavra religião é ligar, é religar. Então, o que está ligado à salvação usa a lâmina, que seria a fala, e mata cada homem ao irmão dele. Então, ele dá a fala, né, para matar cada homem ao irmão dele. Em que sentido? Quando você recebe a fala e você toma aquilo e aceita a presença do salvação, você morre para a vida da carne e você passa a viver para a vida da inspiração. Então, essa é a simbologia por trás disso tudo. E é interessante porque isso carrega uma outra simbologia, porque no Novo Testamento nós vemos que se diz que aquele que não deixar para trás, né, homens, famílias, mulheres, não é digno de mim, né? Então é engraçado como eles tiveram que matar no coração deles, né, nessa questão. Agora, essa que eu falo é a aplicação simbólica do que eles de fato fizeram, que foi matar. O Antigo Testamento era muito dessa forma. Era a aplicação física de como funciona o mundo inspirado. E aqui nós temos uma outra coisa. O Cristo, quando ele vem e dizem para ele, né? Ah, sua mãe e seu irmão estão lá fora, né? Porque ele estava num lugar falando. E ele fala: quem é minha mãe e quem é meu irmão? E esses que fazem a vontade do Salvador. Então, eles, por fazerem a vontade do salvação aqui, esses homens, de forma inspirada e espiritual, não eram mais irmãos deles, porque agora eles eram filhos do salvação e não irmãos desses homens, de forma inspirada, diante da carne. Tá? E o Antigo Testamento, como Paulo fala, essas coisas eram ordenadas como exemplo para que possamos entender, né? E aqui tem um outro escopo. É importante lembrar que esses homens eles estavam vendo imensos milagres.
frente aos olhos dele, o mar abrindo, pilar de nuvem. Então, assim, quando você está diante de tamanho milagre, feito impossível e as coisas estão acontecendo, e você está indo contra, você está claramente declarando rebeldia e guerra contra a salvação, porque são milagres absurdos, que, que é o que ocorre durante a época do Cristo, que ele fazia todos aqueles feitos impossíveis e mesmo assim não acreditavam nele, né? Só que lá esses homens morriam no sentido espiritual. Então, essas aplicações que nós vemos muito no Antigo Testamento, dessa forma, são os exemplos disso tudo, né? Parece assim, poxa, mas isso é injusto. Mas não é, diante do que é colocado a eles nesta época, porque claramente eram milagres muito grandes. Então já não era mais uma questão de, não sei se é ou se não é. É uma questão de, não, com certeza é, e eu quero ser rebelde e ir contra. E mais adiante nós vamos ver que o porque tem o crime culposo e tem o crime doloso, né. Quando você faz propositalmente, é doloso. A aplicação dos crimes de dolo bíblico, elas são a pena é a morte. Então aqui isso demonstrou que o fato disso acontecer dessa forma, demonstrou que o que eles fizeram, eles não fizeram porque, sem querer, não sabia, eu tenho a culpa. Não, eles fizeram por dolo, eles se opuseram porque eles quiseram ser rebeldes e ir contra a vontade da salvação. Então, é uma lei aplicada de forma diferente. Até mesmo no sistema jurídico brasileiro, nós temos isso. É uma coisa quando você faz propositalmente e é outra coisa quando acontece sem querer. O, Eu não entendo o suficiente de lei para falar, mas tem o homicídio culposo e o homicídio doloso. Então a aplicação da lei do Antigo Testamento também funciona dessa forma. E do Novo, né? Porque se você faz algo para alguém de forma proposital, você está muito mais distante do salvação do que a pessoa que fez, poxa, sem querer, né? Mas nós vamos entrar muito nesse quesito da lei e como funciona. Mas nós vamos ver várias coisas aqui que que são tem uma aplicação assim, tem bastante coisa legal. Os filhos do ligado fizeram conforme a fala do tirado. Naquele dia caíram do povo cerca de 3.000 homens. O tirado disse: Encham a mão de vocês hoje para a salvação, porque cada homem ficou contra o filho dele e contra o irmão dele, para dar sobre vocês hoje um derramar de bondade. Derramar de bondade é a palavra bênção, tá? Mas a palavra bênção, ela ficou muito abstrata de o que de fato é uma bênção. E o que eu falo que é derramar de bondade é você não consegue fingir um derramar de bondade, mas você consegue fingir uma bênção. Assim, você consegue demonstrar que você está derramando bondade sobre alguém. Mas o que que é isso? O que dá a se entender é que é aquele sentimento autêntico. Sabe quando alguém te ajuda ou você ajuda alguém e você realmente sente aquilo no seu coração? E seu coração fala assim: "Poxa, que pessoa bacana, né? Me ajudou mesmo". Mas de forma autêntica, aquilo você está derramando bondade sobre o seu próximo. É uma coisa é uma coisa É uma coisa silenciosa, sem, né, sem aquele alarde todo: vou passar a mão aqui na sua cabeça e nossa, agora". Não, é um gesto, é uma troca autêntica de ajuda que faz você sentir um calor no coração diante da outra pessoa. Ao meu ver, essa é a definição de bênção e é por isso que eu chamo de derramar de bondade. Porque você está derramando bondade com o seu coração sobre aquela pessoa pelo que ela fez. Mas muitas vezes a pessoa pode fazer algo que parece ser bom para você e você não sentir isso, porque de alguma forma não teve uma certa autenticidade e uma certa troca de emoção entre você e aquela pessoa diante daquele gesto, por qualquer que seja o motivo. Não é porque você ajudou ou você foi ajudado que houve derramar de bondade. Então, assim, é muito profundo falar sobre o que é de fato a palavra bênção.
dá para passar uma hora aqui dando exemplos disso, mas aos poucos, sempre que aparecer, eu vou citando. Aconteceu no dia seguinte que o tirado disse ao povo: Vocês erraram um grande erro. Agora vou subir à salvação. Talvez eu faça revestimento pelo erro de vocês. Por que revestimento? Em muitos lugares, essa palavra vai estar como expiação ou propiciação. Vou confirmar aqui. É propiciação, em duas aqui está propiciação. Vamos ver o que está nas outras duas aqui. Expiação, tá. Em duas traduções comuns está expiação e em duas traduções comuns está propiciação. Mas é revestir. Ao meu ver, as traduções foram nesse sentido, que é no sentido de redenção. Propiciação, essas coisas, é meio que redenção. Mas por que é revestimento? Porque se reveste pelo sangue. Nós vemos isso no Novo Testamento, né? Se revestir do sangue do Cristo. Só que eles colocam, ao meu ver, eles já interpretaram e colocaram adiante propiciação e expiação, que é para a pessoa ter o entendimento de o que ele estava fazendo. Mas o importante é mostrar o revestimento, porque quando você reveste alguma coisa, você protege. Por exemplo, se você tem uma mesa com uma falha, você reveste ela de verniz, a falha some, ela volta a ficar lisinha. E então é dessa forma. Então ele faz revestir pelo erro, né? Tem algo manchado ali, você reveste, né? Por exemplo, poxa, machucou a mesa. Vou revestir com tinta para tirar aquilo, né? Então é nesse sentido que funciona revestimento, esse propiciação, esse expiação. Eu discordo de usar propiciação e expiação, porque primeiro porque de fato não é. Essa é uma palavra usada para revestir. Por exemplo, quando a, o caixão a arca de Noé, né, porque eu chamo de caixão, quando aquele caixão foi feito, foi esse o verbo que foi usado, revestir. Então, é nesse sentido, é de fato revestir, muito mais do que os outros. Porque você não propicia, não sei nem se esse é o verbo, mas um barco. Você reveste ele para que não tenha vazamento. O tirado voltou à salvação e disse: este povo errou um grande erro e fizeram um salvador de ouro para eles. E aqui é interessante, eles fizeram um salvador de ouro. O ouro é simbólico de pureza e salvador do Salvador. Então é engraçado porque também, né, o ouro é a cor do sol. O sol, ele, assim, o sol na verdade ele é branco, mas através da atmosfera ele fica aquele amarelado, aquele jeito todo. Então é interessante como eles fazem o salvador de ouro, porque quando você vê como funciona o dia e a noite, e o sol e a lua, você vê que o Salvador, né, porque o mundo é sustentado na representação física do mundo espiritual, o sol é o que dá luz, é o que dá calor, é o que dá vida à terra. Então, o Salvador de ouro, é interessante como eles fazem, ouro também sendo simbólico de pureza, e Salvador sendo a palavra Deus, eles fazem meio que uma ligação ao sol aqui, que de fato é simbólico de como funciona o plano de salvação. Né? Como o sol age sobre a terra é semelhante como o Cristo age sobre o homem. Que eu falo que o sol, que ao meu ver, o sol e a lua foram postos para exemplificar como funciona o plano de salvação. E agora, se você levar o erro deles, mas se não, esfregue-me, peço, do seu registro que você escreveu. Agora aqui, em muitos lugares, vai estar como livro. Mas não é livro, é mais próximo a registro. Tá? Esfregue-me é esfregue até sair, né? Tem lugares que está limpe-me, me apague, mas o que dá a se entender é que é o verbo esfregar. Tem lugar que apague não tem encaixe nessa palavra. Porque eu analisei como apague também e não tinha encaixe. Em tudo. Mas esfregue tem encaixe em tudo. Onde ela está. Salvação disse ao tirado: aquele que errar contra mim, eu vou esfregar ele do meu registro. E agora, vá, conduza o povo para onde eu apontei a você. Veja, meu informante vai na frente dele.
Tá, informante, nas traduções tradicionais, vai estar como anjo. Mas a palavra anjo, dizem que ela se traduz para mensageiro, mas ao meu ver ela se traduz para informante. Porque também é da onde vem a palavra evangelho. Esse angélio vem de anjo. E Ev, essa forma, é bom. Então, evangelho é boa informação. Então, né, eu não vejo como boa mensagem, porque é muito mais do que uma mensagem, é uma informação, ela informa das coisas. Então, se aquilo é boa informação, então anjo, na verdade, é informante e não mensageiro. Só que, no hebraico, essa palavra ela tem uma ligação maior com o trabalho. Então seria meu trabalhador vai na frente dele. Eu poderia colocar trabalhador aqui, mas eu acabei indo para o grego. Mas eu acho que eu vou misturar isso aqui e vou colocar meu informante trabalhador, ou meu trabalhador informante, para poder fazer esse discernimento. Acho que eu vou começar a chamar de informante trabalhador, ou trabalhador informante, ou informante que trabalha, ou trabalhador que informa, enfim. E no dia em que eu considerar, eu vou considerar sobre eles o erro deles. Salvação bateu profundo no povo, porque eles fizeram um filhote de boi que o grande monte fez. Agora, por que bateu profundo? Eu vou até ver como que está nas traduções tradicionais. Ah, colocou praga, certo. É, castigou com doença avassaladora, não. Tá. Tem duas palavras que é usadas para praga que as traduções tradicionais elas não fazem diferenciação. Uma é batida, no sentido de uma batida mais rasa, que é superficial, e outra é uma profunda, que mata. Mas as duas são batidas. E o pictograma, a diferença é uma letra, é um negocinho no fim. Então, para fazer diferenciação, porque é basicamente a mesma palavra, eu chamei de bater de forma rasa e bater de forma profunda. Então, onde tiver batida rasa é porque é na pele. Então, quando chegarmos em Levítico, lá vai ter, né? E a praga, e a lepra, e a coisa toda, batida superficial, batida leve. E o que for de que a pessoa bate de uma forma profunda, que penetra, batida profunda. Então, nas traduções tradicionais, se eu não me engano, é tudo praga. Praga, 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 lepra, praga, lepra. E não é assim que o vocabulário demonstra que seria. Porque eles fizeram um filhote de boi que o grande monte fez. Olha aqui, eu sei que aqui fica estranho, mas é de fato o que está escrito. Eles fizeram um filhote de boi que o grande monte fez. Então você fala assim, poxa, mas se eles fizeram, como que o grande monte fez? O texto está assim. Então, eu acho que é para dar uma responsabilizar os dois que fizeram, né? Então, assim, é, no próximo episódio eu vou entrar mais sobre isso. Eu vou